Olá, boa tarde. Você viu aí, já estamos voando e você está a bordo de mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo também. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você pode assistir o nosso programa e, mais do que assistir, pode interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E, aliás, sempre a gente faz um convite para você fazer isso, interagir conosco, participar aqui do Opinião Cidade. Eu ia dizer que o programa de hoje vai ser uma brincadeira, mas não é brincadeira não. Nós vamos falar de coleções de miniaturas. E se existe uma coisa séria para as pessoas que colecionam miniaturas, é esse hábito de colecionar miniaturas. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Opinião Cidade, estou tendo a alegria de receber aqui o Kedson Barbeiro, que é presidente do Clube Rio Pretense de Colecionadores de Miniaturas. Isso mesmo. O CRCM, é isso, né Kedson? Isso o clube mesmo. Já existe, você estava me dizendo, já existe há mais ou menos 4, 5 anos, né? Quantas pessoas já fazem parte dele? Quantos colecionadores de miniaturas nós temos em Rio Preto? Dá para ter uma ideia? É um número bem grande. Hoje, dentro do clube, né, nós temos 42 associados, mas a gente sabe, né, porque como a gente se relaciona com muitos colecionadores, a gente sabe que esse número é muito maior, sabe? É quase que imensurável, né? É um número bastante grande e é mais ou menos assim. A gente se torna adulto, mas a gente acaba ficando ligado com algumas coisas da nossa infância e tal. Não queremos deixar de ser crianças nunca, né? Isso que é legal. Aliás, é muito importante isso. É isso mesmo. E aí a gente acaba, quando adulto, tentando se envolver, encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que nós. E aí foi onde surgiu o clube, né? Então, nós nos encontramos, eu conheci o clube numa pequena exposição, aí essa exposição foi tomando uma proporção maior, e aí foram agregando mais pessoas, mais associados, e hoje a gente está aí com, sabe, uma coletânea maravilhosa de miniaturas. Bacana. Né? E é uma coisa, já é muito expressivo aqui em Rio Preto e várias cidades também, mas é uma coisa internacional, né? O colecionismo de miniaturas é uma coisa que está presente no mundo todo, não é isso? Sim, está presente no mundo todo. Eu acho que isso é uma coisa nova para o Brasil, né? Porque assim, a gente sempre teve, quando eu era criança a gente falava o carrinho de ferro, né? Mas não tinha uma certa modalidade, a gente não tinha muitos detalhes, muitas informações daquilo. Hoje a tecnologia avançou muito nessa área também. Exatamente, hoje avançou muito, né? Então a gente tem de escalas muito variadas. Hoje, sem dúvida, a mais comercializada é a escala 1/64, que é a de Hot Wheels. Daqui a pouco nós vamos explicar quais são essas escalas as mais comuns e tal, para as pessoas entenderem isso, mas é legal. Entender, exatamente. Então, quer dizer, a 1/64, ela é a mais acessível hoje. Ela tem um valor de mercado aí em torno de 10, 15 reais cada uma, tal, e é um presente barato que os pais compram para os filhos e tal, mas o que é mais interessante é que se você for na loja e observar, muitos pais compram para si mesmos, não para os filhos. É muito engraçado isso. Então, a gente começa daí, dessas pequenas miniaturas, essas pequenas escalas, e depois a gente vai se apaixonando por outras escalas maiores e acaba renovando a coleção. As coleções mais comuns são, evidentemente, de automóveis, né, sem dúvida nenhuma, de trens, né, caminhões. Isso. Existem várias modalidades, vamos chamar assim, né? Existem. As mais comuns são essas mesmo que eu disse. Tem mais alguma que você citaria aí, não? Olha, não, eu acho que o automodelismo, né, que são dos veículos que são carros, caminhões, motos, e o ferromodelismo hoje, ele está crescendo muito. Por quê? Porque ele é mais interativo, quer dizer, você tem um trem, você acaba criando todo um cenário, nós chamamos de diorama, né? Isso. Então, quer dizer, esses trenzinhos funcionam, eles têm o som, eles têm a iluminação, eles têm todo aquele cenário, né, que eu convido a todos a conhecer amanhã e domingo lá no Shopping Guatemi. Então, ele se torna mais participativo, né? Sem dúvida. Então, o ferromodelismo ele tem evoluído muito para colecionadores, assim, tem despertado muito interesse de colecionadores. E a gente tem também o aeromodelismo, né? No caso, nós não temos os aviões motorizados, nós temos no nosso clube as réplicas de aviões, né, em escala reduzida, né, que são perfeitas, mas são estáticos, né? Ficam ali são estáticos, exatamente. Bom, você estava dizendo agora que vai haver, mais uma vez, vai se repetir neste final de semana, amanhã e domingo, é isso?
Isso, amanhã e domingo. No Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto, uma exposição desse mundo de fantasia, esse mundo maravilhoso aí que vai reunir coleções de colecionadores riopretenses, né, de automóveis, de caminhões, de trens, etc. Quando começa a exposição, onde que ela vai funcionar lá no Iguatemi? Todo mundo pode ir? Quais as novidades principais que vão estar lá? Edson, fala um pouco sobre isso. Olha, a exposição começa amanhã a partir das 10 horas, né, no Shopping Iguatemi. Na hora da abertura do shopping. Vai acontecer no primeiro piso. Tá. No primeiro piso. Vai ser num espaço grande dentro de uma loja, né? Nós vamos ter amanhã aproximadamente 17 expositores. Não consigo te mensurar nesse momento a quantidade de miniaturas, né? Mas nós vamos ter em várias escalas, né? E essa exposição amanhã é das 10 da manhã às 10 da noite. No domingo, ela começa a partir das 11 horas da manhã e vai até às 20 horas. Sempre, né? No horário de funcionamento do shopping, né? Do Shopping Iguatemi. Absolutamente gratuito para quem quiser visitar, não é isso? Só para passar pelo shopping e conhecer. E assim, a gente está... Alguns colecionadores vão estar lá? Normalmente estão lá? Olha, os colecionadores não largam sua coleção, é muito interessante. A gente vai estar lá, vamos estar com a nossa coleção, porque a gente gosta de mostrar, de explicar. Né? Eu pergunto isso porque às vezes é importante, as pessoas vão perguntar alguma coisa, mas eu também gostaria de me iniciar nisso também, como é que eu faço? Então, de repente, dá umas dicas para essas pessoas, né? Bem então, legal. A gente está lá justamente para isso, para orientar, explicar como que acontece e tal. E aí, como eu disse... A gente já está mostrando algumas fotos aí, daqui a pouco eu ia pedir para você comentar essas fotos. A gente começa a mostrar de novo e você vai comentando as fotos que a gente está vendo. Essas fotos que vocês estão vendo aí são de miniaturas na escala 1:18 e elas estão nos dioramas, que são os cenários que a gente cria, né, para poder valorizar ainda mais a nossa miniatura e tal. E o que acontece? Como eu disse, nós somos aproximadamente 42 associados, só que como é um número muito grande, a gente dividiu por grupos. Então amanhã a gente vai ter um grupo expondo, aproximadamente 17 pessoas, e no domingo a gente vai ter mais 20 pessoas expondo. Então, vale a pena visitar os 2 dias, porque a exposição do sábado não vai ser a mesma do domingo. Tá certo. Entendeu? Então vale a pena conhecer. E como vocês viram aí nas imagens, é um cenário gostoso, sabe? Algo, não é aquela visão estática, né? Você entra naquele cenário, você consegue absorver, ver a qualidade das miniaturas. Os dioramas, você estava se referindo a eles agora, o diorama é um recurso que os museus, inclusive, utilizam muito em várias partes do mundo, exatamente para reproduzir um cenário de uma tragédia natural, por exemplo, no caso dos museus, etc. Exatamente. Reproduzir o contexto todo. Então, no caso das miniaturas, é muito bacana. A gente vai entender, e sempre na escala correta, né, dos automóveis, enfim. Exatamente. E a gente tem todo um cuidado de reproduzir, por exemplo, a vegetação, né, de reproduzir os personagens, né? Isso é muito interessante, é muito legal para a gente. E o que é mais gostoso é ver o sorriso das pessoas que estão visitando isso, sabe? O prazer que elas estão tendo em ver o nosso trabalho. Isso é muito bacana. E, como você mesmo colocou, isso para a gente é mais ou menos uma fuga, né? Para a gente se sentir criança novamente, né? Porque nesse estresse do dia a dia, né? Hoje, né? Trabalho, família e tal, quer dizer, a gente tem uma válvula de escape aí que é dedicar o nosso tempo a essas coleções, a esses objetos que a gente muito legal. Estou vendo aí algumas miniaturas de motos, passou aí, né? Existem também o colecionismo de miniaturas de motos, né? Sim, isso é bem existe. bacana também. Inclusive, vai estar exposto amanhã e domingo também uma coleção de motos, das motos Harley Davidson na escala 1:18, né? 1:18. A gente vai ter alguns cenários de filmes, como, por exemplo, o do De Volta para o Futuro. A gente vai estar expondo os 3 carros, né, do primeiro, do segundo e terceiro filme, né? Como é que chama aquele carro? O DeLorean. DeLorean, exatamente. Então, a gente vai estar expondo ele. Vai ter também, como tema de filme, o Ecton 1 do Caça-Fantasmas. Também vai ter o Herbie do Se Meu Fusca Falasse. Enfim, vai ter muita coisa legal. Mas eu gostaria muito de mostrar para o público o seguinte, que o colecionismo ele não é limitado a homens, né? Nós temos crianças de
de 8 anos, de 10 anos que estão no clube com a gente. Isso é muito interessante, quer dizer, além dos adultos homens, né, também crianças e muitas mulheres, você estava me dizendo, temos é isso? Mulheres, que bacana, exatamente. E é muito bacana ver o cuidado que essas mulheres têm com a sua coleção e elas têm uma identidade, né? Então, nós temos uma amiga que coleciona apenas miniaturas cor-de-rosa, por exemplo, que é muito interessante, né? Enfim, temos uma outra colecionadora, a Rosane, que, por exemplo, o filho dela começou a coleção quando criança, tal. Hoje ele é adolescente, quase adulto, tal, ele não tem mais interesse, mas ela deu continuidade, ela gosta daquilo, tal. E ela está vindo, ela não é de Rio Preto, está vindo de Santa Fé do Sul. E outra coisa, poucos, 50% dos colecionadores são daqui. A região participa com a gente. Temos de várias outras cidades da região, como Guapiaçu, Mirassol, Mirassolândia, enfim, várias outras cidades que os colecionadores estão com a gente aí. As pessoas que Olímpia. são as pessoas que queiram se iniciar hoje. Muita gente está nos vendo agora em casa e fala assim, eu gostaria de começar a trabalhar nisso. Bom, primeira oportunidade é comparecer, visitar a exposição lá e conversar com os colecionadores lá. Mas normalmente, qual é a porta de entrada? Por onde a pessoa começa? Existem lojas especializadas em vender isso, bancas de jornal, são coleções que as editoras que lançam. Como é que funciona isso? Olha, é bem vasto o como comprar essas miniaturas, assim, sabe? A gente tem muitos pontos de venda. Então, por exemplo, hoje a coleção do momento são a dos carros nacionais, né? Que elas estão sendo vendidas na banca de revista, né? Então são encartes que você compra, né? Então você vai montando a coleção. Então nós temos a coleção carros nacionais da Chevrolet e a coleção de carros brasileiros. E, né? São miniaturas de boa qualidade, você conhece, já viu? São miniaturas de boa qualidade, são réplicas fiéis, né? E a gente também tem uma agora que está muito em evidência, que é a coleção de carros de serviço. Então é onde você vê, por exemplo, aquele fusquinha da antiga Telesp, ambulância, sabe? Enfim, ambulância, sabe? Esses caras, enfim, eles são hoje os mais procurados. Mas em qualquer loja de brinquedo hoje, ou de supermercado, você encontra o Hot Wheels, que é na escala 1/64, você encontra escalas 1/24, 1/18 também nessas lojas, mas eu acho que hoje a maior demanda de compra vem da internet. Mercado Livre, sites especializados, entendeu? Até porque a gente tem e de repente a gente fala assim, eu não quero mais essa miniatura, eu quero trocar, eu quero vender. Então existem os sites de discussão. Que também permitem essa negociação, né? Exatamente. Então, para quem quer conhecer melhor o clube, nós temos no Facebook, né? CRCM Rio Preto, né? Que é o Clube Rio Pretense de Colecionadores de Miniaturas. Lá você vai ter informações para participar do clube, como que ele funciona, etc. E lá a gente até utiliza como troca de miniaturas e tal, né? Temos o blog também, do CRCM, vocês podem visitar. E assim, dentro do Facebook, existem vários grupos de colecionadores de miniaturas, onde a gente pode estar trocando informações, né? E trocar, comercializar, enfim, é bem interessante isso. Agora há pouco eu estava perguntando isso para você. Por exemplo, as pessoas começam a colecionar, imagina, eu vou começar a colecionar carro, de uma maneira indistinta. Mas com o tempo ela começa a se especializar, né? Há uma tendência de que as pessoas, de repente, comecem a colecionar carros antigos, ou então carros de serviços, como você mencionou agora há pouco. Sempre tem as pessoas vão se especializando nisso, né, Kedson? Exatamente, Então, assim, lá amanhã vocês vão ver. Nós dividimos os espaços focamos cada tipo de coleção. Então a gente vai ter aqueles colecionadores que têm apenas os carros mais modernos, os atuais de hoje. Eu, por exemplo, me enquadro nesse. Eu tenho mais interesse em comprar os carros que hoje a gente vê no mercado. Mesmo carro lançado recentemente pela indústria, você já tem lá. Exato. E aí tem aqueles colecionadores que gostam de carros antigos, como... Aero-Willis, por exemplo, a pessoa vai achar lá. Isso. Não, e você encontra até mais antigos, né? A gente tem as primeiras Mercedes que foram produzidas na Alemanha, a gente tem lá expostas, enfim, carros do início do século passado, muitos vão estar lá expostos. Tem pessoas que gostam mais dos carros dos anos 50, outros gostam mais dos muscle car, que é anos 70 e 80, né? Então, outros mais de motos, outros de carros de serviço, como você citou aí, e muitos gostam de personalizar.
que é aquela coisa de pegar a miniatura, rebaixar, colocar, sabe, um O que ela faz no carro de verdade, também pode fazer no Pode na fazer miniatura, também. rebaixar pode o carro. fazer na réplica também. Sabe? Colocar o insufilme ou personalizar com a identidade de cada um. Então é muito bacana tudo isso. Sabe? Vamos explicar um pouquinho para esse nosso público aí, Kedson, essa questão das escalas. Tá. Tem a escala 1x10, que é a maior delas, né? A Isso, escala 1x10. E vai até a 1,64, que é a menorzinha, não é? Isso. Mas não são todos os números, né? Tem a 1x10, 1x18, é isso? 1x24. As escalas são essas. Isso quer dizer o tamanho que multiplicado por aquele número, o carro vai ser na imagem real, é isso? A miniatura 1:10 ela é 10 vezes menor do que a escala real. Certo. Entendeu? E o 1,64 é 64 vezes menor. Então 1:10 deve ter, no caso de um carro, deve ser uma coisa de 30 centímetros, 25 centímetros, é por aí? Mais ou menos isso? A 1:10 ela chega aproximadamente a uns 35 centímetros. Nós vamos ter expostos amanhã algumas miniaturas na escala 1:8, que elas são extremamente raras, tá? Essa é grande mesmo. Que elas chegam a quase 50 centímetros, tá? Elas são bem grandes. Quer dizer, a primeira coisa que a pessoa tem que escolher é qual escala que ele vai se especializar, né? Tem que definir em qual escala. Tem uma tendência das pessoas, você disse agora há pouco, né, que hoje a moda é a menorzinha, é isso? Isso, na verdade, ela, a Hot Wheels, que é 1/64, hoje ela é a mais acessível. Então, é a porta de entrada para você se tornar um colecionador, entendeu? Porém, existem miniaturas da Hot Wheels, que na escala 1/64, que elas são extremamente raras e são mais caras até que a que a gente está expondo 1:10 ou escala 1:8. Quando nós estamos falando em miniaturas, em miniatura nós estamos falando de material metálico, né? Todo o material é metálico, não é ferro, né? Tem algum peso, né? Não é um brinquedinho tão simplesinho que vai quebrar fácil, não. É um brinquedinho... Não, até porque existem dois tipos de colecionadores de miniatura. Existe o plastimodelismo, que são as miniaturas feitas em plástico, etc, etc, que nós não temos no nosso clube. Tá. Nosso clube são miniaturas de ferro, exclusivamente de ferro. Ela é pesadinha, na hora que a gente chega a pegar uma miniatura, fica gostoso até de pegar na mão, né? Sim, é gostoso. E o mais interessante, Zolisa, é que elas são muito fiéis. Então, assim, eu faço questão que vocês vão visitar amanhã, porque vocês veem, assim, o detalhe das rodas, o detalhe do retrovisor, do painel do carro. Abre as portas, você vê o detalhe do step. Muitas miniaturas têm a mesma textura do carpete que vai dentro do carro mesmo, ou do couro do banco. Enfim, é muito real, é muito interessante. Você me disse agora, você disse agora há pouco para nós aqui que você é um colecionador de carros atuais, carros modernos, então certamente você não vai ter o DKV, que é aquele carro que a porta abria ao contrário. Existe isso? Alguém tem esses carros? Então, tem esse daí, ela é exclusivo da coleção de carros nacionais, né? Dos carros brasileiros que foi vendido na banca. Então, como ela foi uma edição limitada, né? Então, assim, hoje quem tem, é difícil conseguir outra. Então, assim, essas são muito disputadas. Essas são preciosidades, né? Na verdade é isso. O Aeroíris Itamaraty, o Galaxy, o Dodge Charger, enfim, esses carros são muito visados, muito procurados aí. É um registro da evolução da própria indústria automobilística brasileira. Rapidamente, agora começamos a lembrar de carros que nos remetem, ao falar neles, nos remetem a uma época, né? Você falou agora do Dodge Charger, do Galaxy, do Aeroíris, enfim, da DKV, eu lembrei agora há pouco, e tem outros, Maverick. O Chip, o Candango, enfim. Candango, né? Exato. Todos esses carros aí. Então, a própria Gurgel, né? Então, assim, a gente tem alguns Gurgel, quer dizer, Gurgel foi uma tentativa da indústria brasileira. Primeira indústria brasileira de carros, que hoje não existe mais. Enfim, a gente tem algumas réplicas também. A Romizeta, olha aquela coisa fantástica. Romizeta temos também, né? Tem por lá também. Gente, vai ser fantástico comparecer a essa exposição que acontece amanhã e domingo no Shopping Iguatemi, em São José do Rio Preto, no primeiro piso, o Kedson está nos dizendo ali, durante o horário de funcionamento do shopping, com a presença de alguns dos colecionadores, alguns não, de todos, porque o Kedson falou agora, ninguém solta a sua coleção solta ali não, né? Todo mundo... Bacana. Então está todo mundo convidado, né, Kedson? Todos estão convidados, vão com a sua família, a gente vai ter um espaço kids para as crianças menores estarem brincando, e eu faço um convite para quem tiver o carrinho de controle remoto
e quiser ir lá para brincar com a gente também vai estar com uma pista de carrinho de controle remoto, brincando lá com os colegas e com os visitantes. Então eu faço esse convite para vocês aí. O carrinho de controle remoto não chega a ser um objeto de uma coleção, é uma brincadeira ali que você vai fazer. Uma brincadeira que nós vamos fazer ali. Bacana. Como tinha antigamente os autoramas, né? Essas coisas é uma coisa fantástica também. Muita gente aderia a isso na época, ainda hoje, né? Muita gente ainda gosta disso. E o tal do ferromodelismo, o trenzinho, que o trenzinho permite que a pessoa reconstitua todo o cenário ali, o diorama que você falou agora há pouco, isso ajuda a reconstituir aquele ambiente, né? Inclusive, um dos dioramas que a gente vai estar expondo amanhã é uma reprodução de uma pequena cena do filme Velozes e Furiosos, né? Da oficina onde eles preparavam os carros e tal. Bom, eu já vou deixar avisado, eu não vou perder, viu? Vai ser um prazer receber. Vou aparecer por lá. E todo mundo está convidado, então, para fazer isso também. Eu queria agradecer muito a sua presença, reafirmar o convite para todas as pessoas aí, parabenizar o Clube Rio Pretense dos Colecionadores de Miniaturas e deixar à vontade o nosso programa aqui para você voltar a hora que quiser para a gente conversar sobre esse e sobre outros assuntos. É bem bacana. Claro. Partilhar de assuntos tão bacanas como esse. Numa sexta-feira eu gosto muito de conversar sobre temas desse tipo, viu, Keto? Sim. Muito obrigado pela sua presença. O hobby modelismo e um hobby de um modo geral, eu acho que já faz parte da personalidade do Rio Pretense e tal. Eu acredito que vão dar várias discussões, vários programas aí para. Sem dúvida. Tem uma propaganda de um recente na televisão, fala assim, brasileiro adora carro, né? Adora mesmo. Pode ser até na miniatura, mas adora mesmo, né? Sim. Obrigado, viu, Keto, pela sua presença. Eu que agradeço. Tá certo? Agradeço a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar novamente conosco na segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.